Nós paramos no slide 7, mas antes de dar prosseguimento, eu vou só dar uma lembrada, né, do que o capítulo trata, que é o Otávio contando para André como se deu a queda dele, né, o fracasso dele na missão, quando reencarnado. Foram dadas a ele condições bem especiais, né? Ele se preparou por 30 anos em nosso lar, ele teve à disposição dele os recursos, né, do Ministério da Comunicação. 6 entidades trabalharam para que ele tivesse êxito e iriam se encontrar com ele depois na vida terrena, né? Ele teria um corpo físico sadio e ainda teria o privilégio da mediunidade, né? E mais benefícios seriam concedidos a ele à medida que ele fosse alcançando os objetivos, né? Que ele fosse trabalhando e tendo bons resultados. O objetivo dele era fazer um trabalho relevante no consolo das criaturas, né? Atendendo a irmãos ignorantes, perturbados, infelizes. E as condições que foram colocadas para ele foi que ele teria de manter-se solteiro. Ao longo do tempo, esses 6 espíritos que o ajudaram se juntariam a ele na Terra, né, numa condição de dependentes dele, e ele teria que trabalhar para dar sustento a essas criaturas. E ele teria uma vida difícil para que ele focasse no trabalho, né, e tivesse a fibra da realização e não desviasse o, o objetivo por questões das fraquezas mundanas. Então, ele já tinha colocado isso para o André, né, falando do objetivo, das condições e dos privilégios que ele teria e que ainda assim ele fracassou. E aí a gente parou no slide 7. Eu não sei se Paula vai colocar a apresentação, mas se não for, não tem problema não. Eu dou prosseguimento à leitura aqui. Eu não tenho apresentação. Tem não, né? Tem problema não. Vamos lendo lá. O finalzinho do meu livro, gente, é o finalzinho da página 49, está começando na última linha. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Aí eu acabei de falar, né? Eu até adiantei um pouquinho aqui na hora que eu estava falando. As condições que foram dadas para ele foram essas, né? Ele não ia ter uma vida fácil, seria uma vida difícil, não ia ser coberto de carinhos, até para endurecer mesmo, né, a personalidade, ter uma personalidade, digamos assim, guerreira, lutadora, e para manter-se, né, no propósito. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores. À medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura do amor confiado às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Algum comentário até aí, gente?
vamos lá. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Então, ele foi gerado no seio de uma mãe que tinha o conhecimento da doutrina, né? Embora o pai fosse materialista, porém um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora interessou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Então, e aí começou, né? Ele nasceu de uma mãe espiritista, num lar, né, bom, num corpo sadio. A mãe partiu cedo, né? E aí isso já estava acordado, que ele não teria o privilégio dos carinhos para não enfraquecer. O pai contraiu novas núpcias, a madrasta era boa, mas ele não a aceitou. E por mais que ele tivesse tendo sinais da missão dele, do caminho que ele tinha que seguir, ele foi relegando a isso tudo, né? Ele não manteve o espírito do orgulho, da vaidade, né, da crítica, e não conseguiu ver e cumprir com o que estava sendo, com o que tinha sido preparado para ele. Pode falar, Renata. Elaine, eu gostaria de voltar só um pouquinho atrás aqui, porque a hora que você deu a palavra, eu não consegui abrir o microfone, quando eu abri, você já tinha continuado. Que é interessante que ele fala, né? Ele está narrando a situação e ele está dizendo aqui que mais tarde, né? Então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo. E que é interessante que a gente vai vendo assim, né? Que existe uma programação para nós, essa programação ela não é inflexível, né? Ela não é uma estrada pavimentada, linear, ela é uma teia. E dentro dessa programação, a gente tem a oportunidade de caminhar, né? Caminhar junto através do nosso livre-arbítrio, dos compromissos que a gente assume, das responsabilidades que a gente leva a termo. Então, às vezes, a gente começa numa toada, num caminhar, a gente vê muito isso na vida, né? Você começa numa dificuldade, um caminhar mais difícil em determinadas situações, e com o passar dos anos, com a sua própria modificação interna, e isso é muito importante da gente lembrar, com a modificação do nosso entendimento sobre a vida e do nosso entendimento sobre nós mesmos, que é o mais importante, né? Que as situações vão se modificando. E olha só para você ver como ele
havia um planejamento, né? E ninguém recebe um planejamento reencarnatório objetivando a queda, a falha, né? Então, dentro desse plano reencarnatório, dessa construção de vitória, né? Esperando, aguardando dele o melhor comprometimento, o melhor compromisso, a espiritualidade enviaria os recursos para, através da caminhada dele, da forma como ele, né, se postava diante da vida e diante das responsabilidades que ele assumiria, ele ter mais expansão, né? Ter até mais tranquilidade econômica. Então, muitas vezes, a gente pode pensar assim, a espiritualidade não sabe o que é pagar uma conta de luz. Então, eles não têm essa preocupação conosco, né? A nossa vida diária de, de, de compromissos com contas não afeta eles. É um engano nosso muito grande, porque eles se condoem, sim, com as nossas dificuldades financeiras também. Tanto que na vida a gente vê que muitas vezes os recursos, as formas da gente conquistar esse ganho, né, de forma digna, honesta, ele vai surgindo no caminho da gente, né? Às vezes uma pessoa fica desempregada e ela tem compromissos, de repente surge para ela, se não uma oportunidade direta de emprego, mas alguma coisa para ela fazer, né? O falado, o tão chamado, né? Um bico aqui, um bico ali, de forma que ela consiga angariar os recursos para a vida dela. Gente, a gente tem que observar que isso é a mão de Deus agindo na vida da gente. Então, existe uma programação, e dentro dessa programação, da forma como a gente se coloca, nessa programação, dentro das responsabilidades que a gente leva a termo, a gente vai conquistando mais e mais a confiança do plano espiritual também, e também vai nos sendo oferecido os recursos. Os recursos são oferecidos todos a todos. Mas também havia o planejamento, né? Porque ele já estava dando testemunhos muito grandes. Ele não podia casar e era um rapaz jovem. Ele não encontraria, né, namoradas para poder dar vazão aos os seus hormônios, né? Ainda mais nessa idade juvenil do corpo, não do espírito. É bom a gente lembrar isso, né? Porque muitas vezes pensa assim, coitado, mas o menino é tão novo, né? Um garoto de 20 anos, com todo esse volume de responsabilidade, aí a gente tem que observar qual é o aspecto do homem que a gente está avaliando. Se é o corpo físico, sim, é jovem, né? Mas se é da capacidade espiritual, da maturidade espiritual, não é. É um espírito bem trabalhado e que já teve quedas, né, nesses setores, nos setores dos sentimentos, da sexualidade. Então, tudo foi feito de forma a nortear o caminho dele, né, fazendo curvas em situações muito sensíveis da existência espiritual dele, curvas mesmo, né? E aí a gente vê essa beleza, né, que mais tarde o plano espiritual enviaria os socorros necessários, materiais para ele, para tudo o que ele estava, no que ele estava se envolvendo. Isso é uma coisa fantástica, né? Da gente observar isso na vida da gente, que a espiritualidade, eles se preocupam sim, eles se comovem sim e se interessam sim por todos os passos da nossa vida, principalmente essas questões materiais que muitas vezes nos deixam tão desequilibrados. Eles têm essa preocupação também, né? Então, assim, não é só uma forma,
A gente tem que observar, tem que ler isso e pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Tem muitas pessoas que vêm, né, de uma vida de escassez, de dificuldade nos primeiros anos. E quando chega a um determinado ponto da vida, através dos seus esforços, dos seus empenhos, a vida vai melhorando, vai desafogando. A gente vai vendo que a forma como a pessoa vive a vida, né, que ela abraça a vida dela naquele caminho que ela está percorrendo, as coisas vão tendo um norte diferente, né? A escassez do princípio vai sumindo, as dificuldades vai sumindo, porque é um homem novo. O homem novo pode ser depositado sobre ele outras perspectivas, outras responsabilidades, né? Mas independente de qualquer situação, todas as fases de nossa vida é de preocupação da espiritualidade maior, sim. Obrigada, Helena. Por nada. Vamos lá. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais os ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Até aqui, então, ele fez tudo ao contrário, né? Ele tinha como plano não se casar, não se entregar, né, às coisas mundanas para se manter firme no propósito. E quando ele começou a ter a mediunidade, a observar a mediunidade, ele achou que ele estava alucinando. E o médico mandou ele fazer justamente o contrário do que ele tinha que fazer, né? Aí começou a derrocada dele. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. As 6 criaturas, os 6 amigos que o ampararam lá em nosso lar, né, que iriam se juntar a ele, chegaram na vida dele e ele os abandonou. Pode continuar, alguém quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário a respeito disso, né? Porque ele tinha um planejamento com uma certa longevidade, né? Ele ia receber esses irmãos, esses benfeitores, né? Que o sustentaram quando ele estava no plano espiritual anterior, né? A esse momento da narrativa, que o sustentaram, que endossaram, né? Assinaram embaixo, deram uma carta de crédito para ele, se empenharam. E aí é legal, uma coisa que eu acho muito legal da gente observar, é que nenhum de nós é desvalido dessa companhia, desse socorro. Nós vamos observar o André Luiz, né? Quantos amigos, quantos orientadores beneméritos foram se chegando a ele para socorro nos primeiros momentos de nosso lar, e quanto mais ele ia progredindo nessa melhora, né, outros iam se aproximando. Então, assim, nós vamos ver
que a gente nunca estamos sem orientação, sem amigos nos incentivando, nos erguendo. O problema não é a gente cair, né? O problema é você ficar caído. Então tem sempre alguém para te reerguer. Então ele tinha tudo a favor dele, né? Esses amigos espirituais, é bom a gente lembrar, né, que eles voltariam junto dele, né? Seriam órfãos adotados por esse irmão e que são espíritos mais avançados do que ele. Porém, espíritos que precisavam também, né, dar alguns testemunhos, viver algumas experiências nessa área seria bendito para eles até mesmo avaliando a trajetória espiritual deles, o contexto de experiência que eles viveriam, né? Então, o Otávio, ele futuramente, ele teria, é, é, com o equilíbrio que o trabalho espiritual ofereceria a ele, e esses meninos criados, então, quando ele chegasse, né, a uma certa idade mais madura, esses meninos, eles também seriam os amigos, os suportes dele na velhice também, né? E a gente não tem como a gente dimensionar o trabalho que esses 7 realizariam, ou juntos ou separados, né, mas sempre ligados, um apoiando o outro. Então, quando ele rechaça a ideia, que também é uma coisa que a gente deve pensar, né? Porque ele fala aqui que na minha negação, a minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais mais acima, ele está falando assim, que tinha um acentuado pendor para a crítica, né? Para a falta de fé, para a observação do negativo, né? É igual aquela Iena Harry, é, ó vida, ó dor, né? Por que que eu sou tão acicatado pelas dificuldades? Então, e a gente tem que lembrar que tudo isso que está sendo narrado no livro está nos sendo oferecido como recurso de pavimentação para o nosso caminhar. O que que eles estão fazendo conosco? Eles estão nos apresentando uma estrada pavimentada com essas pedras aqui, ó, para que no nosso caminhar a gente se lembre dessa estrada e a gente não repita essas essas escorregadas, né? Porque todos nós podemos cair. Mas quando você tem um exemplo e quando você reconhece que esse exemplo, se ele surgir na sua vida, ele pode ser utilizado para que você para que não aconteça com você a mesma forma, isso é muito importante para nós. Então, aqui ele já falou, entre várias situações, ele falou do pessimismo, né? Ele está falando aqui da questão dessa arrogância, dessa revolta, né? Desse, desse eu ainda caprichoso, que a gente não quer que as coisas aconteçam diferentes do que a gente acha que merece. É isso, obrigada, Helena. Nada. Vamos lá. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiram os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me
mais difícil e continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Lembrando, gente, que ele está contando a história dele para o André, né? Então, na hora que eu li esse parágrafo, eu meio que senti a dor, né? O remorso do, do tamanho do ato que ele fez com esses 6 credores generosos, como ele mesmo chama aqui, né? Ele simplesmente os abandonou. E ainda assim, ainda tendo amparado, ainda tendo sinais, tendo chamados que ele fala, né? Ele optou por ignorar e seguir o caminho que ele tinha escolhido, né? Então, ele segue e ainda se casa de uma forma, não era nem para casar, se casa de uma forma violenta também, né? Então, assim, derrocada total. Algum comentário? Pode seguir daí. Elaine, como que é interessante, né? Ele fala assim, e continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Quer dizer, tudo isso que ele está vivendo, né? A partir das desobrigações que ele se permite e das suas irresponsabilidades, né? Ele recebe a orientação lá de um médico para viver a idade dele com os gozos, né, da vida material, da vida física, dos sentidos. Aí a gente pode pensar assim, bom, mas esse médico, né, deu a ele um conselho muito infeliz e esse médico tem responsabilidade, claro, todos nós já vimos que a palavra é um patrimônio do espírito. Então, tudo que nós oferecemos para os outros em palavras, né, corresponde para nós responsabilidade. Então, um médico, qualquer profissional, qualquer ser humano que nos dê um conselho, né, que está nadando contra a maré na direção do precipício, é claro que ele terá responsabilidades. Mas a gente também tem que lembrar o seguinte: não existem arrastamentos, né? Ele não foi arrastado para essa condição. Ah, eu vou viver uma vida de desregramentos porque eu estou com a faca no pescoço, estou sendo obrigado a isso. Não, isso não é verdade. Ele abraçou isso, porque nós temos consciência do que é certo e do que não é. Nós temos, né? As leis divinas estão em nossa consciência. Nós sabemos quando a gente faz o erro. Nós sabemos quando os aconselhamentos que nos chegam não são os aconselhamentos corretos para a nossa vida. Então, quando ele fala aqui para o André, né? A tragédia que inventei para o meu próprio tormento, ele está dizendo para a gente: olha, eu peguei tudo que eu tinha, joguei fora, e dentro do meu direito de expressar e de escolher, eu escolhi o que tinha de pior para mim. Então, o que não era para ser tormento se tornou. Porque dentro dessa teia, ele escolheu o lado que menos favorecia a ele. Aí ele foi vítima dele, da irreflexão dele, do orgulho dele, da vaidade dele, né? Foi, porque bons conselhos físicos e espirituais não faltaram. Não falta para nenhum de nós. Né? É mais outro alerta para a gente, né? Todos esses alertas deveriam ter aquela placazinha de sinalização de trânsito: pare, né? Pare, observe. Então, assim, é muito tormentoso o relato dele,
é muito tormentoso, porque ele está assim, nós estamos acompanhando ele nessa narrativa de dores absolutas. É absoluta a dor que ele está sentindo, né? Em narrar isso, porque ele tem consciência do que ele fez e do que ele deixou de fazer também, né? E ignorou, né, todos os sinais, que ele fala aqui também, que mesmo assim, porém, persistiram os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Então, né, a espiritualidade estava insistindo com ele, tentando colocá-lo na retidão, e ele optou por ignorar e provocar o próprio tormento, né? E outra coisa que eu vou comentar que você já leu, né? Ele se liga a uma mulher que ele poderia ou não, né, diante das várias encarnações, ter alguma ligação com ela. Aqui não fala, mas ela não estava nessa construção de caminho novo para ele. Essa mulher que aqui está dizendo, né, que é espiritualmente muito inferior a ele, não estava nessa programação redentora para ele como espírito falido. Que ele não é um espírito bem-aventurado, ele é um espírito falido. Mas essa parceria não estava, né, projetada para o caminho dele. Como ele tem o livre-arbítrio, ele convida essa parceria, que pode ou não, né, ter alguma relação com ele de algum passado, ele convida ela para participar da vida dele. E no que acontece desse convite? Ela traz a parceria que já não era dele, era dela. Essa parceria espiritual já não era dele, que é uma entidade, como relata aqui no livro, monstruosa. Então, ela é um espírito soturno, né? Ela tem outros interesses na existência. E ela tem um espírito, né? Um irmão, uma parceria espiritual, porque esse espírito reencarnaria de toda forma, porque ele está ligado a ela, né? Mas aí ele se consorcia a essa dupla que não fazia parte do caminhar dele. É. Aí chegamos aqui agora, né? A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então, depois que ele se casou e que ele teve esse filho, aí já não tinha mais jeito, né? Foi ladeira abaixo, né? Como a gente diz. E como ele mesmo fala aqui, a esposa e o filho se incumbiram de vingar a atitude dele de ter relegado à rua 6 criaturas, né, puras, que precisavam dele, fazendo da vida dele o, o inferno, né, aqui na Terra. Mais algum comentário, gente, até aí? Então, vamos. Eu Eu estava gostaria de pedindo a falar. palavra desde Fala, não, antes. não, pode falar. Pode falar, José. Quando a gente escuta esse capítulo, não na magnitude
da missão que o Otávio tinha. Mas, num tamanho menor, a gente identifica algumas passagens da vida da gente, na nossa adolescência, ou um pouco depois dela. Os conselhos que a gente escapou de adentrar para um mundo que talvez nos teria também causado bastante turbulência em nossas vidas. Que a gente, como jovem, a gente faz um monte de besteira. Mas aí a gente se lembra das situações que nós nos livramos. Talvez por um conselho de mãe, por um conselho de alguma alma boa que nos tenha, por algum motivo, nos falado sobre cuidado para onde você vai, cuidado com o que você está fazendo. E aí, eu olhando para esse capítulo, eu identifiquei algumas passagens, pelo menos na minha vida, onde eu poderia ter me embrenhado em situações bastante difíceis. Por isso, parece que é um retrospecto de coisas que nos aconteceram. A outra coisa, o Espiritismo nos ensina, pelo menos assim, a literatura depois, nos tipos de casamento, que são os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, os afins e os transcendentais. E a gente nota como que na nossa sociedade, na nossa comunidade, acontece tanto casamento acidental, estilo esse casamento dele, não estava previsto esse tipo de casamento, mas por alguma coisa fortuita, a pessoa vai para uma situação dessa e ela se consorcia com espíritos em extrema dificuldade, que vai trazer muita dificuldade para aquela pessoa. Por isso que o Espiritismo ele não proíbe nada, ele apenas esclarece. Então, quando a gente vê um casamento acidental, acontecendo situações que não passa um mês a pessoa já separou, não passa 2 meses, não consegue ficar 2 anos, situações a gente vê tudo isso acontecendo ao nosso derredor. Então, é importante que a gente assimile essas lições, porque pode ser a lição que nós estamos precisando para continuar o nosso caminhar. Só isso, obrigado. Eu só queria chamar a atenção aqui para uma coisa que ele diz aqui, né? Que o filho e a esposa incumbiram-se da vingança. Ele tem essa visão, né? Ele abraçou essa visão, que com certeza a convivência deles deve de ter sido muito difícil. Então, ele diz assim, incumbiram-se da vingança. Ele se vê, né, nessa condição de alguém que estava passando por toda aquela dificuldade porque existia uma vingança por tudo que ele tinha deixado de fazer, né? Só que isso está na cabeça dele. Aí é outra coisa importante da gente pensar, é que muitas vezes as coisas vêm na direção, né, da vida da gente e acontecem coisas muito difíceis, muito dolorosas, e a gente pensa assim, é Deus que está se vingando de mim por eu ter sido desobediente, né? É a espiritualidade que está se vingando de mim por eu ter desobedecido, por eu não ter feito aquilo, porque a gente sabe, nós sabemos quando a gente não cumpre os nossos combinados, nós sabemos. Tem um negócio dentro da gente que conta para a gente, né? Que a gente se afastou de algum projeto, de algum propósito que seria importante para a gente, né?
Então, essa visão da vingança é uma visão dele, particular. Ele está contando e está se sentindo na condição de uma pessoa que passou por um processo de vingança através daquelas duas pessoas, né? Aquelas pessoas chegaram na vida dele como um instrumento de tortura. Ele ainda não pensa que essas pessoas chegaram na vida dele porque ele buscou essas pessoas. Essas pessoas não estavam disponíveis para a caminhada dele como ele está pensando, né? Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas, né? Sobre essas falas, elas são muito ricas, são muito importantes. Então, quando a gente se sente assim, vitimado por alguma circunstância da vida, a gente deve refletir sobre aquilo, né? Aquela situação, fui eu mesmo que a busquei? Gente, se restar dúvida mínima, foi. Dúvida mínima, foi. Então, é importante a gente ver isso, né? Ele não está aqui, volto a repetir, ele não está passando aqui por nenhum processo de vingança, né? Obsessivo, tinha espíritos obsessivos na caminhada dele. Não, na caminhada dele teria, ele é um espírito imperfeito, mas não essa situação. Essa circunstância aqui foi todinha trabalhada por ele, né? Então, até o processo de compreender, de ter essa visão aqui, ainda caminha no tempo, né? No tratamento que ele está recebendo para o retorno dele. Obrigada, Léo. Nada. Ele meio que está se eximindo da responsabilidade das escolhas, né? Então, terminando aqui o capítulo. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que fez ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões do além-morte. Então é isso. Acabamos o capítulo 7. Gente, alguém gostaria de fazer, né, algum apontamento? Alguém que estava deixando para o final? Pode ser alguma coisa relacionada ainda ao início, ao meio da leitura, não tem problema. Se alguém quiser dizer alguma coisa, a palavra está aberta. Por favor, Denise. Renata, essa é uma coisa que, lendo esse capítulo, eu adiantando alguns outros aqui, eu fiquei assim, me questionando como que ele, né, ao retornar ao nosso lar, né, ele se deparou com esses né, seis irmãos, né, que vieram para auxiliar. Como será? Será que assim, mas desculpa, não deu, eu falhei com vocês, eu fico imaginando assim, eu fiquei mentalizando como seria a reação dele diante desses irmãos que lá quando ele estava em nosso lar, né, todos os acordos em dia, quando chegou aqui, nada disso foi colocado em prática, eu fico imaginando como será. Acho que o remorso dele talvez seja, não, aqui no livro não deixou, não descreveu né, esse encontro, mas eu imagino que deve ser uma situação assim, muito mais dolorosa ainda para ele, né? Porque ele teve consciência da falha. Sim. Bom, podemos supor, né, que nesse período que ele está aqui,
que ele volta, né, para nosso lar com 40 anos, um homem jovem, os meninos ainda estão, né, na vida produtiva. E, enfim, só que a gente tem que lembrar uma coisa, que é importante da gente pensar, para a gente observar como é que nós estamos todos ligados uns aos outros, né? Estamos todos ligados, gente. É uma teia mesmo. Então, a minha deserção atrapalha a programação do outro que está junto de mim, né? Sim, interfere profundamente. Interfere profundamente. Então, por exemplo, eu tenho uma programação de vir e construir uma família, e eu faço um combinado lá com o meu marido, falo, ó, vamos nos encontrar, e vai ser assim, vai ser assado. Temos esse combinado, e existe esse trabalhar nessa teia, esse trabalhar dessas oportunidades que se encontram, né? Para caminhar junto, para desenvolver, dar continuidade nos planos que não foram concluídos, né, nos débitos que precisam ser resgatados, trabalhados, etc. e tal. Aí eu chego aqui, eu mudo de ideia, né? Aí eu me caso, aí de repente eu falo assim, não é com essa pessoa que eu quero ficar, e eu abandono ele, abandono o filho, abandono a vida, abandono o projeto, abandono tudo. Eu interfiro na vida dessas pessoas diretamente. Claro que a vida delas não está, né, penhorada à minha. Se eu desistir, elas não vão deixar de existir. Se eu desistir, elas não vão deixar de existir porque eu desisti. Elas vão continuar. Mas aí nós vamos observar, por exemplo, que tem muitas famílias que se dão dessa forma, né? O pai ou a mãe deixa o lar e deixa os filhos pequenos, aquela mulher ou aquele homem tem que se desdobrar em cuidados, né? Aquilo afeta aquele grupo muito, muito, bastante. Não tem como a gente dimensionar o tamanho, né? A dimensão desse afetar, mas afeta, às vezes de forma até muito dramática. Então, afetou a vida desses espíritos? Sim, porque eles chegam com em memória, eles chegam sabendo que eles seriam acolhidos, né, por aquele irmão e caminhariam assim na vida. E aí, de repente, não tem mais. Então, é igual o GPS, recalcula, né? Recalcula a rota. Tem outras rotas nessa teia. A mais viável, a melhor para todos, seria essa daqui. Mas não dá. Vamos pegar outra. E aí tem os caminhos, tem as intercorrências que vão acontecendo, né? Existem outros planejamentos, né? Só que o que estava ali para aquele grupo já não se realizará da forma que a priori foi combinado. Então, como que ele vai reencontrar esses irmãos? Ah, com certeza, quando reencontrar, é óbvio que esses irmãos o perdoará. Mas a questão não é os irmãos perdoá-lo, porque parte do princípio que são espíritos mais evoluídos que ele também, né? E parte do princípio que esses espíritos continuaram na caminhada e aproveitaram a oportunidade que a vida deu, né? Porque, assim, em se tratando de reencarnação, gente, a gente sempre vai ter a oportunidade, né, da reencarnação, de recomeçar, mas a gente nunca mais terá esse momento. Esse momento, essa circunstância dessa vida, dessa existência, só pertence a ela. Nunca mais será no mesmo ano, nunca mais será na mesma data, nunca mais será com as mesmas pessoas dentro da logística que a encarnação de agora oferece. Mas sempre haverá, pela misericórdia, novas oportunidades. Sempre. Mas o desenvolver no momento aqui é só agora. Então, por isso que a vida,
é algo que a gente deve valorizar com todas as forças da alma. Todas as forças. O Chico Xavier dizia que a gente devia agradecer com muito empenho, com todo o coração, a nosso Senhor, a personalidade de Jesus Cristo, pela oportunidade da vida e abraçá-la e levá-la a termo com muita fé e muita gratidão. E sempre trabalhar, porque o trabalho engrossa o fio da vida e o trabalho norteia e protege o espírito. Então, como ele ficará diante desses irmãos mais tarde, né? Eu acredito que ele ficará muito triste, muito triste. Mas eu acredito também que ele será acolhido por esses irmãos com muito amor, porque é mais um tombo, mas é só um tombo. Já já ele levanta e tem a oportunidade da continuidade, né? Claro que o trabalho realizando de outras formas, talvez não com os mesmos personagens, né? Precisa apertar um pouco, às vezes, para a gente poder caminhar. E é bom também, é bom também. Mais alguém, gente? Gilberto levantou a mão. Ô, Gilberto, você me desculpa, eu não estou vendo, porque tem um tag bem assim na frente do seu peito, eu não estou vendo. Eu vou pegar as palavras que a Denise falou antes. O que mais ficou enfatizado na queda do Otávio são as quedas que a gente mesmo tem. Se a gente for relembrar o nosso caminhar, algumas coisas a gente deixou de fazer. Mas a gente tem que lembrar que todas as vezes nós somos relembrados da nossa tarefa. E esse estudo da série do André Luiz nos possibilita a lembrança das nossas obrigações, dos nossos deveres espirituais. Nós temos que lembrar que o Espiritismo nos ensina sobre o véu do esquecimento. Quando a gente sofre o processo de miniaturização para adentrar o ventre materno, que lá no plano espiritual nós somos encolhidos, a partir daquele momento a gente começa um processo de esquecimento, e só que não é um esquecimento total, porque a partir de um determinado momento da nossa infância e adolescência, algumas memórias, algumas lembranças que a gente não sabe de onde vem, vão voltando. A outra coisa é que a nossa mente traz o que a gente é, a forma como a gente é, a nossa forma de agir. Uma pessoa calma, tranquila, que já desencarnou e vai voltar a reencarnar, se ela era calma e tranquila, ela vai continuar calma e tranquila, porque isso aí é uma aquisição dela. Então, nós temos as nossas aquisições. E quanto mais nós nos tornamos meritórios dessas lembranças, mais fáceis vão ficando as nossas tarefas. Mais fáceis vão ficando, nós cumprimos as nossas missões. Então, várias vezes eu me pego pensando como algumas coisas eu consegui errar, se eu sabia que eu não podia errar, porque quando eu comecei, lá em 1987, um pouco antes, a ler os livros dos Espíritos, eu me crescia. Eu só não sabia que a luta era tão árdua. Na verdade, eu vi isso, porque antes, para mim, era mais fácil. Quando na outra religião, eu achava mais fácil de sair das minhas culpas. Hoje, eu sei que eu carrego comigo a culpa dos erros que eu cometi, por menores que sejam, porque fazem parte da minha existência. Então, uma das coisas importantes é que a gente faça sempre o melhor que a gente possa fazer
utilizando de todo esse conhecimento que está chegando para a gente através da obra do André Luiz, para que a gente não incorra nos mesmos erros, ou pior, que a gente já cometeu. Por isso, na hora ainda da história do Otávio, se eu trouxer para mim, eu fico lembrando, eu poderia ter feito determinadas coisas bem melhores do que eu fiz. E eu tenho tentado me melhorar cada vez mais, mas eu ainda acho que é pouco, porque a gente tem que ver que a gente veio aqui para fazer um trabalho espiritual, mas a gente fica tão envolvido, mas tão envolvido nas coisas materiais, que a gente mergulha nisso e esquece que dá para fazer um pouco mais. Dá sempre para fazer um pouco mais. Então, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Se ninguém, né, desejar falar, fazer outro comentário, nós terminamos aqui. Aí nós agradecemos a Elaine pelo estudo. Muito obrigada, Elaine. Agradecemos a participação de todos. E, Elaine, você faz a oração final para nós, por favor? Assim, amado Mestre Jesus, amigos de luz que nos acompanharam nessa noite, nesse estudo tão reflexivo, tão produtivo, que trouxe tantos sentimentos e tantas elucidações, rogamos, né, pela nossa vida, que nos amparem, nos guiem na nossa trajetória, para estarmos sempre preparados para fazer escolhas certas, as escolhas edificantes, os caminhos que vão construir para nós um crescimento, né, o trabalho no bem, no amor ao próximo, na generosidade e nas leis ensinadas pelo Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.